dia de vida, Pai, por mais esse ano, por essa igreja, por cada irmão, por cada irmã que está aqui essa manhã, ó Pai. E eu peço a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. E que essa manhã, Senhor, o nosso primeiro culto de domingo do ano, o nosso primeiro domingo, a nossa primeira Santa Ceia, a nossa primeira comunhão com o Senhor, ó Pai, junto com os irmãos, ó Pai. Senhor, que haja mudança, Pai. Que haja renovo, Senhor. Que haja mudança, Espírito Santo de Deus, a começar pela minha vida, Pai. E que essa manhã, ó Pai Santo, o Senhor venha me usar, falar, Senhor Deus, com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pedir para que a igreja abra sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, texto bem conhecido. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5. Já preguei algumas vezes esse texto. Mas cada vez que o Senhor fala conosco, Ele fala de maneira diferente. Amém? Todo mundo achou? Está aqui já? Glória a Deus. Diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. E por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu te darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta chegou ao rei que dizia, com essa carta estou te enviando o meu oficial para que você o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia a mim, e ele saberá que é profeta Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a dizer-lhe, vá e lava-te 7 vezes no Jordão. E Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para me receber, e me invocaria o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todos os da água de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais que ele te disse, apenas vá e lava-te e será purificado. E assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele tornou-se branca como de uma criança. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Vou começar tirar meu sapato. Eu não sei por que eu escolho o sapato para vir para a igreja. Próxima vez que eu for pregar, eu acho que eu já venho descalça. Não consigo, gente. Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Esse texto é bem conhecido por todos nós. E a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, 27. Que Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Que Deus escolhe, no 28, fala assim, as coisas que não são nada, que são insignificantes, desprezáveis, para quê? Para que aquele que se acha que é alguma coisa seja reduzido a nada. Para quê? Para que a glória seja dele. Amém? A glória é dele, não é minha.
E muitas vezes nós achamos que a glória é nossa. Que a gente precisa ter algo para Deus poder operar. Não. O que Deus quer dizer aqui? Que a nossa limitação, que a minha limitação, a nossa fraqueza, não impede o projeto de Deus na nossa vida. Não impede. Sabe aquilo que você olha para você e fala assim, pastor, eu não consigo. Deus quer te usar, meu irmão. Amém? Deus usa cada um. E quando nós nascemos, eu estava lendo algo e eu me lembrei. Nós já nascemos como se fosse uma mala. Você é uma mala, meu irmão. Pode olhar para o seu irmão e falar que ele é uma mala. Você é uma mala, Nelson. Glória a Deus. Amém. De alça. E quando nós nascemos, a gente é meio que uma mala. Gostaram, né? Poder olhar e falar, irmão, você é uma mala. Aleluia. Oh, meu Deus. Fala mesmo, Deus. E quando nós nascemos, a gente é como uma mala. Sabia? Porque quando, por exemplo, eu vou para a praia. Agora eu tenho que falar para a praia. Porque a gente vai para a praia, eu vou para a praia. Então eu vou para a praia. O que eu faço? Eu arrumo uma mala de praia. Coloco maiô, coloco toalha, coloco chinelo, coloco protetor, coloco creme de cabelo, não é assim? Vou para um lugar frio, coloco blusa de frio, coloco bota, coloco leg, coloco tudo. E quando Deus nos mandou para cá, Ele colocou dentro de mim tudo o que era necessário para Deus me usar. Amém? E dentro de cada um de vocês, Deus colocou algo que é para Ele usar. Eu e você somos uma mala na mão de Deus e o destino quem coloca é Ele. Amém? Ele fala, agora eu vou pegar essa malinha aqui e eu vou direcionar para cá. Por isso, essa manhã não despreza aquilo que Deus colocou em você. Muitas vezes dentro dessa mala não tem, você fala, pastor, a minha mala está vazia. Não tem nada, tem sim. Essa sua mala pode ter sabedoria, essa sua mala pode ter um aconselhamento, essa sua mala pode ter um abraço, essa sua mala pode ter um sorriso que aconchega pessoas. E quando eu falo disso, eu lembro da minha mãe era diaconisa. E ela ficava na porta da igreja, assim como a Osmarina. E ela, por muitos anos, ela era evangelista, ganhava muita gente para Jesus, quase que a igreja toda era ela que levava. E eu sempre brinco e o bispo da igreja fala, ele fala, Sônia, a igreja tinha quase 1000 membros. Ele falou, eu estudei, fiz teologia, fiz graduação, fiz pós, fiz doutorado. E o povo falava, sabe que igreja que você vai? Eu vou na igreja da Dona Lola. Nem o nome do bispo era citado. Porque ela ganhava todo mundo para Jesus. E o que ela tinha na mala dela? Ela tinha carinho. Ela tinha um sorriso. A pessoa chegava e falava assim, bispo, a pregação foi maravilhosa. Pastor foi usado, louvor maravilhoso. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, aquela mulher me abraçou. Aquela mulher sorriu. Aquela mulher arrumou lugar para mim. Era a mala dela. E muitas vezes a gente acha que nós não podemos ser usados por Deus por causa da nossa limitação. Por causa daquilo que eu sou. Meu irmão, todo mundo aqui é barro. Todo mundo é barro, a gente foi feito da mesma massa. Só que Deus quer usar de forma diferente. E a Bíblia fala também que Deus colocou, dentro mais ou menos desse texto, o grande tesouro dele, Jesus Cristo, dentro de vasos de barro, para que a glória seja dele, não é nossa. A Bíblia também fala que nós somos como barro, um vaso nas mãos do oleiro, que se ele quebrar, ele faz outro. E como é bom a gente ser quebrado nas mãos de Deus. É maravilhoso. Quando Deus olha para mim, esses tempos Deus olhou para mim e falou assim, Sônia, você não está legal não. Não estou gostando desse seu vaso, eu vou te quebrar. E Deus me quebrou, todinha. Conversei com o pastor. Falei, Nelson, eu acho que eu estou, estou com depressão. Falei para ele. Todo mundo olhou. Sei com depressão, rindo, brincando, pulando. Mas eu achei que eu estava, né? Mas sério, acho que eu não estava, não. Era Deus me quebrando. E eu falava, não sinto nada. Deus não vem palavra nenhuma. Não vem nada. Eu dobrava meu joelho, Senhor, fala comigo, Deus. Me dá uma palavra, me use. Eu não sentia nada. Sabe o que é nada? Não que eu não sentisse aqui na igreja. Eu não tinha nada para falar. Aí Deus falou para mim. É que eu estou te enchendo. Eu estou te quebrando. E eu quero fazer outro. Eu quero fazer diferente.
E muitas vezes Deus, Ele não fala nada porque Ele está quebrando e Ele quer fazer algo diferente na nossa vida. Amém? E é isso que Ele quer fazer conosco. Por isso, não despreze aquilo que Deus colocou na sua mala para você ser usado. Não despreze o que Deus colocou dentro de você para você ser usado. Pastor, eu só sei orar, glória a Deus, tem tão pouca gente orando, tão pouca gente orando. Só isso. Pastor, eu só sei contribuir. Aleluia. Deus quer usar. Por isso, olha hoje para dentro de você, o que você tem na sua mala. O que você tem dentro de você que você pode ser usado. E o texto que nós lemos conta sobre Naamã. O que Naamã tinha dentro da mala dele? A Bíblia fala que ele era general do exército do rei da Síria, poderoso, guerreiro, forte, cheio de medalha, cheio de patente, trazia vitória através dele. O Senhor dava vitória, era Deus que trazia vitória para Naamã. A Bíblia fala. Ele não conhecia Deus. E era Deus que trazia vitória para ele. E por dentro e por trás daquela capa, daquela armadura, ele era leproso. E muitas vezes, eu creio que Naamã, a Bíblia não fala, ele vivia com aquela armadura, porque ele não podia se expor. Eu vou me expor, eu vou falar que eu tenho lepra. E a lepra era contagiosa, ele não podia abraçar, não podia beijar, porque era contagioso. E muitas vezes nós, eu e você, a gente não tem uma lepra visível. Só que a gente também não consegue abraçar. A gente também não consegue beijar. A gente não consegue abraçar nosso filho. A gente não consegue abraçar nossos pais, nossos irmãos em Cristo. E não é porque a gente tem algo fora, é porque tem algo dentro. E o Senhor quer curar. Amém? E esse homem, em uma das suas investidas, o texto fala que ele levou para casa uma menina, insignificante, como o barro. Uma menina escrava. Porque era assim, quando os exércitos invadiam, o povo sírio era um povo muito ruim. Igual está lá acontecendo em Israel, Hamas, na Palestina. Eles invadiam a cidade, o que eles faziam? Eles saqueavam, eles matavam os mais velhos, eles pegavam os bens, saqueavam tudo, roubavam tudo, judiavam e pegavam os mais novos e levavam como escravos. E ele leva essa menina para a casa dele, e essa menina, ela tinha um diferencial. Ela era escrava, só que ela conhecia o Deus de Israel. Amém? Como eu e você. E talvez essa manhã você fala, pastor, eu conheço o Deus de Israel. Será que a gente conhece Deus verdadeiramente? Conhecer de andar com Ele, dele falar com você, de você ouvir a voz dEle, de você ter interesse em ouvir a voz dEle. Será que nós conhecemos esse verdadeiro Deus? E porque quando nós conhecemos esse Deus, Ele fala algo no nosso coração, já vocês vão entender tudo. A gente não consegue fazer diferente. Ele fala algo, ainda que passe por cima de você, você fala, Senhor, eu não consigo te desobedecer. E se você desobedecer, ai de você, que aquilo pesa na nossa mão. Aquilo pesa. Algum tempo atrás, eu passei por uma situação que eu tive que passar por cima de mim. Por cima de mim. Foi muito difícil. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero fazer isso. Porque eu sou carne também. Não quero, Jesus, eu não quero. Estou com muita raiva, eu não vou fazer. Aí o Espírito Santo falou, você vai fazer. Porque você não pode errar. Todo mundo pode errar, mas você não pode. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque a gente tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem que ouvir. Ainda que doa, você tem que fazer. E eu obedeci. Eu fui muito abençoada. E muitas vezes nós falamos que conhecemos a Deus, só que a gente não conhece. Outro dia eu vi na internet, eu estava até comentando um dia com a Alex e com a Raíssa. Sei que muitos aqui devem ter visto uma ilustração. A menina perguntando assim, quem conhece o Neymar? Quem já viu essa ilustração? Essa história? Mais alguém? Então, quem conhece o Neymar? Glória a Deus, todo mundo conhece o Neymar. Mas será que se você bater na porta da casa do Neymar, ele vai abrir a porta para você? Vai falar, Carla, entra minha amiga. Vai falar assim, Marinês, é você. Mas Neymar, eu te conheço, eu sou teu fã.
não te conheço. E assim é Deus. Muitas vezes a gente fala, eu conheço a Deus, só que Deus não nos conhece como filho. Deus vai olhar e falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheci. Isso é andar com Deus. E o texto que lemos, vamos voltar para a história. Naamã pega aquela menina e ele leva cativa para a casa dele. Para trabalhar de escrava na casa dele. Agora imagina a cabeça daquela menina, como ficou. Ela está trabalhando de escrava na casa daquele que destruiu sua casa, destruiu sua família, roubou seus bens, matou seus amigos e a levou. Uma terra diferente, um povo diferente, um costume diferente, e ela tinha que ser escrava. Como seria o sentimento do coração dela? Eu creio que se nós pegássemos aqui hoje, todos os nossos problemas, todos, não daria metade do problema dessa menina. E ela estava lá, como escrava. E um dia essa menina descobre que Naamã estava com lepra. Glória a Deus. Yes, isso mesmo, Jesus. Que se faz, a que se paga. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com o povo de Israel, é semente, é semente. Ele está com lepra porque ele atacou o povo de Israel. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Glória a Deus, isso mesmo, eu vou ficar calada. Talvez eu e você faríamos isso, né? Senhor, o senhor está vendo lá? O que ele fez com a minha família? Agora ele está leproso. Deixa. Dane-se ele. Eu quero mais é que morra. Quem não faria isso? Eu talvez fizesse isso. Quantas vezes eu... Nelson, eu vou fazer, eu vou acontecer. E eu não estou aguentando, eu vou. Você não vai fazer nada. Porque você é crente, você é salva, você é liberta, você é curada, você vai agir como serva de Deus. Tá bom. E a gente engole, né? Tá indo, né? Não é assim? Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Senhor, me perdoa. Senhor, limpa meu coração, Jesus. E é assim. Essa menina aqui. Ela tinha todos os motivos para ficar calada. Tudo. Eu quero que ele morra. Tudo. E muitas vezes eu e você, a gente tem todo o motivo do mundo para ficar calado. Eu não vou brigar, eu não vou falar nada. Só que eu também não vou falar de Jesus, não. Não vou falar. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu me lembro do meu pai. Eu de solteira, eu brigava muito com meu pai. Mas muito, muito, muito. Eu era muito rebelde e ele era muito rebelde também comigo. Eu era muito rebelde. Eu respondia demais, era briguenta, a gente batia de frente. Só que era assim, quando eu precisava de alguma coisa, vamos lá comigo, pai, vamos. E os dois, né? E um dia eu estava com tanta raiva dele, falei, se eu ver, mãe, falei para minha mãe, eu não vou falar de Jesus para ele. Falei isso do meu pai, não vou falar, porque ele é muito ruim, ele tem que ir para o inferno. Não falo. E quem falou de Jesus para ele? Quem orou por ele? Com quem que ele aceitou Jesus? E todas as vezes quando ele estava para morrer, assim que ele estava bem ruim de câncer do pulmão, e ele ia fazer algum procedimento, aí ele ia de SAMU, que a gente chamava, ele falava assim para mim, Nenê, se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Vai para o céu, pai. Certeza, certeza. Todo dia ele aceitava Jesus como Salvador. Todo dia. Eu ia embora, Nenê, vamos fazer aquela oração, porque se eu morrer de madrugada, eu quero ir para o céu. E eu falava, tá bom, então repete comigo. Senhor Jesus, Senhor. Ele até decorou. E ele ia. Então, muitas vezes a gente age assim com o nosso inimigo. A gente não quer falar de Jesus. E ela fez o quê? Versículo 3, ela fala assim, se o meu Senhor, olha a honra, hein? Ele era Senhor dela. Tinha destruído a vida dela, mas ele era o Senhor dela. E ela falou, se o meu Senhor estivesse diante do homem que está em Israel, certamente ele ficaria curado. Uma menina, apenas uma menina, uma escrava, mas com um sentimento totalmente diferente do meu e do seu. Essa menina, ela passou por cima dela mesma, ela passou por cima da humilhação, ela aprendeu a viver além das circunstâncias, ela aprendeu a viver além daquilo que os olhos dela sentiam, além daquilo que o coração, além do que os olhos dela viam, além do que o coração sentia. Mas ela queria fazer o quê? Eu quero fazer a vontade de Deus. Porque o Deus vivo morava dentro dela. E o texto fala que, e muitas vezes nós, o que acontece? Por causa de uma decepção, uma oração não respondida, algo que não está acontecendo, a gente fica de mal de Jesus, né? Falar, eu não vou mais para a igreja.
Quantas vezes a gente ouviu isso? Quantas vezes? Pastora, não vou mais para a igreja, me decepcionei. Eu aprendi uma frase muito engraçada com a Denise, que ela falava assim, o que Jesus aprontou dessa vez, minha irmã? Por que você não vai na igreja? O que Jesus aprontou? Jesus nada. Então, por que você não vai na igreja? E é verdade. O que Jesus aprontou dessa vez para você parar de vir para a igreja? O erro está em nós. E muitas vezes a gente fala assim, quer saber, não vou mais para a igreja, não vou dar mais dízimo, eu quero ver como que Deus vai se virar sem o meu dízimo. Ele é dono do ouro e dono da prata. Amém? Eu quero ver como que Deus vai se virar se eu não vim louvar aqui. Acabou o louvor. Não, continue e fica melhor ainda, Marcelo? A nota é a nota e acabou. Não vai ter briga de nota. Marcelo, não dá essa nota para mim. Não vai ter nada disso. Vai ser tudo na paz de Deus. Mas, e muitas vezes a gente faz isso por causa de algo que aconteceu, a gente para. E a gente precisa aprender a colocar a palavra de Deus acima dos nossos problemas, acima do nosso sentimento. E foi isso que ela fez. E o que ela fez? Ela apresentou a cura para o inimigo dela. E ela falou, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Israel, ficaria curado. Ela testemunhou. Olha o poder do testemunho. Olha o poder que você tem na sua mão, que nós temos na nossa mão de contar o nosso testemunho para alguém. De falar, eu era doente, Jesus me curou. Pastor, eu não consigo decorar versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pôr lá, tá, Marcelo. Marcelo, tira o sol da minha cara, que ele fala que eu tenho toque. Por aqui, tem que ficar ali. Então, testemunho. Você fala, Jesus curou, Jesus mudou minha família, Jesus me libertou. Por um testemunho. E ela fez isso. Ela falou assim, se você conhecesse hoje, quantos Naamãs a gente vê por aí? Dentro do carrão, dentro da mansão, dentro da roupa de marca, do sapatão, todo bonitão. Só que por dentro tem uma lepra. Por dentro precisa de Jesus. Por dentro precisa ouvir o teu e o meu testemunho. E muitas vezes a gente se cala. E ela não conseguiu esconder. Ela decidiu ser bênção na vida do inimigo dela. Olha que difícil. Ser bênção na vida do inimigo. Sabe por quê? Por causa do amor de Deus. Só por isso. E é assim que Deus nos amou. Dessa forma. Eu não merecia, você não merecia. Eu não merecia estar aqui, ninguém. Mas a palavra de Deus fala que Deus demonstrou o seu amor por nós quando nós éramos ainda pecadores. Olha que bênção. Deus nos amou. E em Mateus, capítulo 5, 44, eu abri aqui, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, o digo, amem os seus inimigos e orem por eles, por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos dos seus pais que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. E se você amar somente aquele que te ama, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Amém? Se eu amar somente meu amigo, minha família, quem me faz bem, eu vou ser igual ao povo do mundo. Mas para eu ser diferenciada como filho de Deus, eu tenho que amar, eu tenho que orar, eu tenho que perdoar o meu inimigo. Difícil, né? Mas tem que fazer. É Bíblia. Eu e você um dia, nós éramos Naamã. Mas Jesus nos amou. Nos curou, nos libertou, nos salvou. E quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Esse amor de Deus entra em nós. E tudo começa a ser mudado. Como o Marcelo disse aqui, quando a gente deixa a graça de Deus entrar dentro do nosso coração, o Senhor Jesus começa a mudar a nossa vida. É difícil perdoar o inimigo? É difícil. É difícil. Eu estava lendo, mas tem muita bênção retida, muita bênção lá em cima, retida por falta de perdão. Porque Jesus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Ele conhece quem você perdoou e quem eu perdoei, quem nós não perdoamos, ele sabe. Não adianta eu orar e falar de perdão, sendo que eu não perdoei.
E Jesus conhece. Eu me lembro que muito tempo atrás eu tinha uma cunhada, tenho ainda, e ela me afrontou muito. E antes da gente vir para cá, eu nem sabia que eu ia ganhar essa igreja. A gente fala ganhar porque Deus nos deu. Eu estava orando, estava lá na outra igreja, quase 1000 membros, só o Ministério de Mulheres tinha umas 200 mulheres. O púlpito é desse tamanho, maravilha. Lá em cima, aleluia, glória a Deus, nanã, toda feliz. E um dia Deus falou, eu quero que você seja uma bênção. Vai lá e pede perdão para sua cunhada. Ela que me ofendeu, eu não vou pedir, não. Você vai ligar e vai pedir perdão para ela. Ela foi na igreja, olha o que eu fiz, a pastora de vocês, coisa linda. Ela foi na igreja, que eu estava lá, é que não tinha louvor sabor de mel, senão eu estava lá. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Eu estava lá toda feliz. E eu louvando. Falei, eita Deus, agora eu vou louvar. Fiquei lá, ainda a Ele a glória, hein? Era esse louvor. Eu lá, a Ele a glória, toda exibida para ela. Para ela, larga a mão de ser besta. Onde eu estou, você vai ver eu cantar, você vai ficar embaixo, eu estou aqui em cima. Esse foi meu sentimento. E quando eu fui orar no outro dia, Espírito Santo, bonito, né? Coisa feia. E eu pensei, eu vim tão feliz aquele dia para casa, tão feliz. Nossa, glória a Deus. Desse jeito, a frase, glória a Deus, se ferrou. Tá vendo? Não quis ficar comigo, agora onde ela está. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Vai lá e pede perdão para ela. Não dá não. Vai, pede perdão. E aí eu liguei para ela. E falei para ela, todo mundo, muitos conhecem. Falei, Jane, eu estou te ligando, ela até assustou. Estou te ligando para te pedir perdão. Quê? Te pedir perdão. Por quê? Ela engasgou. Porque eu fui muito feia ontem. Fui horrível. Isso foi na segunda-feira. Eu te vi lá em cima, eu estava cheia de orgulho. E eu cantei para me exibir para você. Fui confessando o pecado. E ela, tá bom. E eu não quero ter nada entre eu e você. E eu não quero, como Moisés falou lá em Êxodo, ter uma unha para o diabo olhar e falar, olha lá, ó, você está no púlpito, mas a sua cunhada, você não perdoou. Você está no púlpito, mas você tem ódio de fulano. Você está no púlpito, mas não quero nada. Aí tá bom, perdoa, você me perdoa? Perdoo. Tá bom, fiquei feliz. Aí depois foi em casa, me deu um perfume, me deu uma corrente, glória a Deus. Eu achei que era tudo. Falei, nossa, que Deus maravilhoso. Naquela semana apareceu essa igreja, para a gente cuidar. E eu tinha orado a Deus, Senhor, eu quero uma igreja. Sempre falo isso. Senhor, eu quero uma igreja para eu cuidar. Eu e pastor Nelson, que a gente sempre construiu igreja, construiu, de repente acontecia algo, a gente tinha que sair. Eu quero a minha, Senhor. E apareceu. E eu pedi perdão para ela na segunda-feira. Não sei se foi na sexta-feira. Pastor Nelson. Foram chamar ele lá na banca para cuidar da igreja. Olha o que Deus faz. Então tem muita bênção retida. Porque eu não perdoo. Pastora, mas a senhora viu o que ele fez? Não vi, mas Deus viu e você tem que pedir perdão e acabou. Acabou. Não tem que ter nada. Nem a nossa oferta Deus aceita. A Bíblia fala, se você vier trazer a tua oferta, tiver algo contra o teu irmão, vai, reconcilia-te com ele, depois você traz a sua oferta. E essa menina passou por cima de tudo. E o testemunho dela, deixa eu ver onde eu estou, foi tão forte que Naamã não aguentou. E foi, eu vou lá falar com esse profeta. Um pedido de perdão, uma mudança pode ser tão forte que você pode mudar a vida de uma pessoa. Eu estava vendo, como eu estava estudando sobre perdão, e eu gosto muito dessas coisas, eu fui ler a história do segundo maior serial killer dos Estados Unidos. Ele matou confessadamente 49 mulheres. Mas a estatística é mais de 100. Mas que ele confessou, que ele falou que eu lembro de 49. Psicopata, louco, frio. E ele confessou. E ele foi a júri popular. E diz que chegando lá, tem um vídeo, depois vocês procuram. É serial killer de Green River, isso. E ele senta o nome da cidade, porque tinha o rio e ele jogava lá. Aí foi a júri popular e os familiares tinham oportunidade de chegar e falar o que queria.
Aí chegou uma lá e falou, eu quero que você morra aos poucos. Aí eu me vi ali, eu falei, eita glória, quero que você apodreça, eu quero que te corte de pedacinho em pedacinho, não sei o quê. E ele ficava assim para a pessoa. Eu quero que você morra queimado, eu quero que você não sei o quê, eu te odeio. E ele não expressava nada, nada. Até que entra um homem, cristão. E ele fala para ele assim, hoje, você está me obrigando a viver a palavra de Deus. Aí ele já, você está me obrigando a cumprir o maior mandamento que Jesus deu. Eu te perdoo. E ele começou a chorar. E ele mudou. E disse que ele levantou e ele pediu perdão para todo mundo. Aquele que não sentia nada, mudou. Então, muitas vezes, eu e você, nós temos que ter esse sentimento dessa menina. Me magoou, me judiou, matou minha família, matou não sei o quê, mas eu tenho que perdoar. E ela ofereceu a cura. Muita bênção retida. E Naamã foi. E mergulhou 7 vezes no Jordão, rio de água barrenta. Ele era todo pomposo. Imagina o orgulho. Ter que tirar a armadura, ter que tirar aquela sobrepele, mostrar a lepra. Muitas vezes a gente não quer mostrar a nossa lepra. Por isso que a gente não é curado. Eu não vou tirar minha armadura. Eu não vou mostrar que eu sou imperfeita. Eu não vou mostrar. Eu vou ficar com a minha roupa de pastora mesmo. Não vou tirar meu sapato, não. Vou ficar morrendo de dor. Eu não, vou ficar descalça. Eu estou na casa do Pai. E assim, e aí tirar, e mergulhou 1, 2 no barro. Imagina a humilhação. Você subir e descer no barro. E foi curado. Foi curado. E muitas vezes nós somos Naamã. Nós temos que quebrar o nosso orgulho. Tem que falar, eu vou também. Muitas vezes a gente não recebe a cura por causa disso. E o texto fala, no verso 15, desse mesmo texto, o maior milagre, dá para pôr aqui? Deixa eu ver, 15. Então voltou o homem de Deus, ele é submitiva, a parte B. E Naamã disse, eis que agora eu sei, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém? Esse foi o maior milagre. Não foi a cura da lepra. O maior milagre foi ele saber que existia um Deus em Israel. E o maior milagre na minha vida, na nossa vida, não é a nossa cura física. O maior milagre na nossa vida é aqui dentro. A gente ser salvo. A gente saber que a gente pode falar de Jesus. Saber que você pode levar a cura. Onde você for, você pode levar a cura. Quantos Naamãs estão nos esperando? Já imaginou que bênção? Uma pessoa chegar em você e falar assim para você, eu não me drogo mais, porque eu conheci Jesus que você falou. Eu não me prostituo mais, porque eu conheci Jesus que você falou. E eu e você, muitas vezes, como Naamã, voltar para ele um pouquinho que eu pulei aqui. Nós somos Naamã, a gente quer fazer do nosso jeito, quer fazer a cura do nosso jeito. E Deus falou, não é do teu rio não, é no barro mesmo. A tua cura, a tua bênção é do jeito de Deus. Não é do seu, nem do meu. É de Deus. Muitas vezes nós queremos algo diferente e a gente quer continuar com a vidinha igual. Você quer algo diferente de Deus? Faça diferente. Você quer algo que Deus mude? Começa a mudar. Quer algo novo? Faz um novo. O que é novo para Deus? Começa a fazer um novo. Ter experiência com Deus é atitude. Eu vou tomar uma atitude, eu vou mergulhar. Eu vou tirar minha farda, eu vou mergulhar e Deus vai me abençoar. Eu contar hoje a experiência de Naamã, a minha experiência, é maravilhoso. Só que Deus quer dar a sua. Amém? A sua experiência. Aquilo que Deus tem cutucado. Qual que é teu porém? A Bíblia fala que Naamã, guerreiro, porém leproso. Todos nós temos um porém. Qual que é o nosso porém? O que Deus cutuca, pede, muda, faz? E agora, para terminar, essa menina, ela representa aquilo que eu falei, Marcelo, a graça de Deus na nossa vida. Ela olhou para o inimigo e falou, eu vou perdoar. Eu vou falar de Jesus para ele. E Naamã deixou a graça de Deus entrar dentro do coração dele. A graça de Deus, ela nos capacita para fazer coisas que a gente não faz. A graça de Deus nos capacita para você, para a Sônia, fazer coisa que ela não faria.
A graça de Deus nos capacita para você olhar para o seu inimigo e falar, eu vou perdoar. Uma que crente não tem que ter nem inimigo, né? Mas sabe aquela coisinha? Deixa para lá, meu irmão. Deixa para lá, isso daí não vai te edificar em nada. Isso aí só vai impedir sua bênção. Só vai te atrapalhar. E a graça de Deus nos capacita a nós olharmos e falar, quer saber, eu vou pedir perdão, porque o que Deus tem para mim é muito maior. Independente do que você passou. Deixa a graça de Deus te alcançar essa manhã. Amém? Independente. Pastora, mas eu perdi tudo. Deixa a graça de Deus te alcançar. E perdão, meu irmão, é que nem a gente aprende. Perdão, amar, não é sentimento. É ordem. Deus mandou. Perdoa os seus inimigos. Amai os vossos inimigos. Está no imperativo, se eu não me engano. É imperativo, acho que é. Então é uma ordem. Tem que fazer e acabou. É isso, Emily? Professora, né? Na minha época eu tinha que saber, hein? E é uma ordem. Você tem que amar, você tem que perdoar e acabou. Ponto final. Jesus Cristo deu o exemplo, pastora, mas é assim, ó, vou perdoar e cada um para lá, eu para cá. Não, não é isso. É perdoar e continuar, como se nada tivesse acontecido. Tem que, sei lá. Ah, não, mas acontece que é ele para lá e para cá. Então, se for assim, meu irmão, a gente não vai para o céu. Jesus perdoou. Só que ele falou, Sônia, te perdoei, mas ó, você vai ficar aí. Você vai ficar na terra. Você não vai passar o céu comigo. Jesus vai nos levar para o céu. Então tem que perdoar e continuar. O que Jesus falou para o Adão na cruz? Ainda hoje você vai estar com quem? Comigo no paraíso. Ele perdoou e levou junto para o paraíso. Estreou o paraíso. O primeiro que pisou no paraíso foi um ladrão, sem direito nenhum, mas pela graça de Deus. Deixa a graça de Deus entrar, te alcançar, te perdoar, te limpar. E eu falo te perdoar porque muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. E hoje é manhã de Santa Ceia. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E deixa o Espírito Santo, eu sei que ele vai trazer algo no seu coração, assim como ele trouxe no meu. Daqui a pouquinho a gente vai ter a ceia, vai comer todo mundo junto. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Em que parte da tua vida, do teu coração, que a graça de Deus não conseguiu entrar ainda? Que parte da tua vida, seja ela sentimental, seja ela financeira, em que você não entregou na mão de Deus e falou, Senhor, está aqui. Toma na tua mão. E você deixou a graça de Deus te curar. Porque quando a graça de Deus entra no nosso coração, a gente muda. Não tem como, muda de atitude, muda a nossa visão. E eu gostaria de, nesse momento, que você que precisa que a graça de Deus te alcance, para ter uma mudança de vida, para ter uma mudança, para ter algum ano diferente, como foi falado aqui. Começar esse ano com a graça de Deus. Até muitas vezes essa igreja, travada muitas vezes, porque a gente não deixa a graça de Deus fluir. Às vezes a gente tem tanta coisa dentro do nosso coração, como líderes, como os pastores, servos, irmãos, tanta coisa dentro do nosso coração. E a igreja trava, e Deus quer trazer gente, Deus quer encher esse lugar. Mas a pessoa tem que chegar e encontrar a graça de Deus nesse lugar. Faz um propósito com Deus agora, Senhor, eu quero que a tua graça me limpe. E a palavra de Deus fala que nós não somos salvos por obras, mas pela graça. Até a nossa salvação, que é o dom maior, que é o presente maior, que é o maior milagre, é pela graça. Imagina se você deixar a graça de Deus entrar no teu coração, na tua casa, o que pode fazer? A graça de Deus faz com que você olhe para o outro e se coloque no lugar dele. Como Jesus fez, ele olhou para mim e se colocou no meu lugar, no seu lugar, eu vou morrer por ele. Ele não merece, ela não merece, mas eu vou morrer por ela. Faça como essa menina. Deixa a graça de Deus entrar no teu coração. E se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu gostaria que você se colocasse em pé. Aleluia, Jesus. Colocar diante de Deus e falar, Senhor,
Coloca a tua graça nesse problema. Coloca a tua graça no meu coração. Coloca a tua graça nesse sentimento. Coloca a tua graça na minha vida. Coloca a tua graça na minha vida espiritual. Coloca a tua graça, Espírito Santo de Deus. Coloca, Espírito Santo. Vai tocando, ó Deus, em nome de Jesus, cada vida, Pai. Coloca, Espírito de Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Coloca a tua graça, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que está em pé, faz um propósito com Deus agora. Coloca essa situação diante do Senhor. E fala, Senhor, fala o que eu tenho que fazer. E fala para Deus e obedeça. Assim como essa menina passa por cima do teu sentimento. É difícil, mas a graça de Deus vai te ajudar. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não que você vai receber várias coisas, não, mas você vai receber a graça. E como o apóstolo Paulo disse, a minha graça te basta. A graça do Senhor nos traz alegria. Aleluias. Nós vamos orar nesse momento. Coloca a tua mão no teu coração. E eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé. Em nome de Jesus. E você que não levantou, agora é momento de você interceder por aqueles que estão ali. Coloca a tua mão, se você puder, vira de costas, estende a tua mão para eles. Se você sentir vontade de sair do teu lugar e abraçar alguém, vai, faz. Deixa o Espírito de Deus te usar. Aleluia, Jesus, nós vamos orar. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora, Espírito Santo de Deus, como igreja, Pai, queremos colocar as nossas vidas, ó Deus, no teu altar, ó Pai. E eu, Senhor Deus, em nome de Jesus, me coloco juntamente com esses irmãos, ó Pai, e peço a Ti, Espírito Santo, enche, Senhor. Enche esse lugar da tua graça, Deus, em nome de Jesus. Enche cada coração, ó Pai, em nome de Jesus, da tua graça, Pai. São teus filhos, são tuas filhas, são teus servos, são tuas servas, ó Pai. O Senhor conhece a luta de cada um, o Senhor conhece a casa de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. E agora, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, vai enchendo, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama a tua graça, Pai. Derrama a tua graça, Espírito Santo de Deus, a tua unção que quebra todo jugo, ó Pai, tudo aquilo que foi lançado, que foi colocado como peso, ó Pai, em nome de Jesus nós quebramos agora, Pai, e a tua palavra fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, que quando eu perdoo, multidões de pecados são perdoados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, coloca, Espírito de Deus, no coração de cada um, ó Pai, o desejo de perdoar, ainda que seja inimigo, ainda que tenha afrontado, ainda que tenha desprezado, ainda que não creia, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa manhã, Pai, nós possamos, Senhor, conhecer o Deus de Israel, Pai. Aquele que quebra sentenças, aquele que quebra cadeias, aquele que cura a lepra. Vai visitando, Espírito Santo de Deus, os corações, ó Pai. Talvez essa manhã, você que está aqui, você não precisa receber da graça de Deus. E o teu coração talvez está fechado, está como uma armadura, você precisa tirar. Se despoja diante de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui, cura a minha lepra, em nome de Jesus, aleluias, em nome de Jesus. Vai curando, Espírito Santo, vai visitando os corações, ó Pai. A tua palavra fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê, e o Senhor vê, o Senhor está nos vendo, o Senhor está vendo a nossa igreja hoje, Pai. E eu peço a Ti, visita, Pai, toda lepra seja, Senhor Deus, curada em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E ainda nesse mesmo espírito nós vamos adorar ao Senhor, chamar o grupo de louvor, aleluia. Pastor, é tão difícil, pastora, é difícil perdoar. É difícil amar o inimigo, é difícil. É difícil tomar posicionamento com Deus, é difícil. Mas é uma decisão. Amém? E esse louvor que nós vamos cantar agora, para fechar. Eu gosto sempre de colocar um louvor, por quê? Porque aí quando você ouvir o louvor, você vai lembrar da sua decisão. Amém? E esse louvor fala sobre isso. Fala que eu decido ser santo.